Hoje é 27/3/2020. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouco acerca dessas coisas que têm acontecido nesses últimos dias. Estava ansioso para ter uma oportunidade de fazer essa sala de vídeo e queria trazer uma palavrinha aqui. Esses dias no meu status do WhatsApp, eu compartilhei uma publicação e ali tinha um rapaz com uma foto e dizia o seguinte: espero que após passar toda essa situação, você continue falando de Deus com a mesma intensidade. É interessante uma palavra dessa, porque nesses últimos dias nós temos visto tanta gente falando tanta coisa, associando os acontecimentos atuais à volta de Cristo, a adventos do fim do mundo, a tanta coisa. E eu fico me questionando. Até parece que nós não conhecemos a Bíblia, né? Ou então não estamos atentos aos sinais, porque não é bem assim que vai se manifestar a volta do Filho de Deus. Muito ao contrário. Essas aflições, pandemias, essas coisas estão relacionadas mais a nós mesmos. São louros. Estamos colhendo louros de coisas que fazemos, daquilo que semeamos. Não é verdade? E por esse motivo, eu queria meditar um pouco numa palavra aqui com vocês. Tá bom? Quero convidar nesta hora. Você pode abrir a sua Bíblia se estiver em casa. Senão eu vou ler aqui o texto para você. No livro das Lamentações de Jeremias. Né? A gente conhece a história de Jeremias e vê como é que foi a situação dele. Jeremias foi um profeta que teve seu ministério ali cerca de 40, 43, 42 anos. Foi um período muito difícil de Israel. Israel vivia em exílio na Babilônia, vivia escravizado. E o povo não queria ouvir Isaías, não queria ouvir o Jeremias. O povo não dava crédito à palavra de Jeremias. Os reis de Israel da época não davam crédito à palavra de Jeremias. E ele viveu um período muito difícil. Viveu de fato um período duro como homem, como profeta de Deus. E ali ele faz uma reflexão interessante. Nas suas lamentações, Jeremias, depois de anos ali profetizando e falando ao povo, ele escreveu umas lamentações do seu ministério. E no capítulo 3 ele começa assim: ó, eu sou o homem que viu a aflição por meio da vara da sua ira. Ele me guiou e me trouxe para a escuridão, não para a luz. Imagina um profeta de Deus falando acerca de tanta coisa que passou, de tanta dureza que enfrentou, sendo ele aquele responsável em trazer a palavra ao próprio povo de Deus. Lá no chamamento dele, em Jeremias 1, no versículo 12, ele disse que ele não teria capacidade de fazer, de ir. E Deus disse que velava pela sua palavra, que ia cumprir na vida dele o que tinha falado e prometido para ele como profeta. Sabia que o povo era duro serviço, mas que o povo iria ouvir ao Jeremias. E a gente sabe que não foi assim, não é verdade? Então ele fala aqui, ele vai usar o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21, só falando de dureza, de dificuldade, só trazendo à tona e à memória coisas duras que Israel, que a nação viveu como escrava, no exílio babilônico. Né? Tem versículos assim tremendos, do tipo: minha carne, minha pele, ele envelheceu, ele quebrou os meus ossos, ele construiu contra mim e me cercou de fel e de trabalho. Imagina, são palavras duras. E parece que Jeremias está lamentando só sobre si, a sua situação. Não, ele está lamentando sobre toda a nação de Israel, que viu essa dureza, que viu essa dificuldade, e que viveu na pele
punições do seu cativeiro. E nós sabemos qual que é o motivo do cativeiro de Israel. Nós não vamos entrar nessa seara agora. Mas o cativeiro é um louro da desobediência. Amém? De mesma sorte, coronavírus, H1N1 e tantas outras pandemias que já vieram e que virão, não é o Filho de Deus voltando. Não é o fim do mundo. Isso são louros da nossa própria vida nesse mundo que vivemos. Então tá. Também quando, lá no versículo 8 ele diz, também quando eu clamo e grito, ele exclui a minha oração. Ele cercou os meus caminhos com pedras talhadas. Ele tornou os meus caminhos tortuosos. Que dureza, hein? Isso é Israel, o Jeremias falando em nome de Israel. Como que Deus tornou a vida de Israel, tornou a lida de Israel, estando cativo ali na Babilônia, no exílio babilônico. Mas ainda assim é interessante, porque ele vem lamentando e falando. Deus foi como um urso na emboscada e como um leão em lugares secretos. Imagina naquele tempo, os povos que viviam ali, Israel era um povo nômade, né? Vivia em tendas e lutar contra ursos. Já pensou? Ursos contra um leão em lugar escondido para pegar o povo. Era uma luta muito grande. A coisa é tamanha, a lamentação, a dor, a tristeza de Israel e de Jeremias em relação às desobediências que Israel tinha feito e caiu no cativeiro babilônico. E lá no finalzinho, no versículo 19, lembra-te da minha aflição e da minha tristeza, do abstinto e do fel, do absinto e do fel. Minha alma os tem na lembrança e está humilhada dentro de mim. É um estado difícil. Ele só consegue lembrar da dificuldade, do absinto, do fel, da amargura, da dor. E a alma está abatida dentro dele. O que é que acontece então? Nesse momento só tem uma coisa a fazer. Então, a minha mente me traz a memória aquilo que renova o quê? A esperança dentro dele. Dentro de toda a situação, de toda essa dureza, de todo esse cativeiro, de toda essa dor, a mente dele traz à memória aquilo que renova a esperança nele. Tem uma versão aqui na Bíblia Shed. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí que acontece no 21? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É isso. O que a gente tem visto nesses últimos dias, o povo sedento, ávido, o povo falando de Jesus assim, sabe? A gente abre Facebook e é só post, só postagem, só versículos. Todo mundo agora está citando a Bíblia de uma forma tremenda. Eu fico assim, por causa de um coronavírus, viu? Por causa de uma doença, de uma enfermidade que atinge apenas e tão somente a carne do homem. Talvez você fale, mas o irmão Jean está fazendo igual o Bolsonaro, está desdenhando do vírus e está falando desse... Não é um resfriadinho, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que coronavírus, H1N1 e qualquer uma outra pandemia que tenha nome aqui na Terra, elas são doenças que atingem a carne, que atingem o ser animal, a parte humana do homem. E isso leva o homem a esse extremo desespero. E as pessoas falam e clamam e falam. E eu fico, pelo menos um efeito positivo teve esse tal de coronavírus. Se tem alguma coisa que podemos fazer nesses dias é agradecer pelo coronavírus. As pessoas finalmente estão tanto falando em Deus, orando tanto, dizendo que vão orar, que vão buscar a Deus. As pessoas voltaram a fazer culto doméstico, que bênção. Quantos não fazem mais devocionais, né?
Quem manda nas suas casas, nas suas mentes, nos seus pensamentos são as mídias. Se não é as emissoras de TV, é as redes sociais, né? é os aplicativos de filmes, de séries. Que coisa. Então o povo está se voltando a Deus. Né? É promessa. Deus diz assim, voltai-vos a mim, convertei-vos a mim e eu me converterei aos outros. Então o povo está voltando a Deus, Deus vai dar a solução. O homem vai vencer essa pandemia. Mas o post que eu fiz, meia tudo isso aí, só achei um digno de ser replicado, foi esse. Quando passar tudo isso, espero que você continue com a mesma veemência. Continue falando de Deus com a mesma avidez, com a mesma vontade que está falando hoje. Porque o grande risco é passar a vencer a pandemia e esquecer. Porque aqui Jeremias, eu volto a dizer, viveu 40 e alguns anos. Não foi meses. Não foi uma quarentena. Não é um tempo determinado. Foram 40 e alguns anos. Em um exílio babilônico, sofrendo, profetizando ao povo, divertindo ao povo, falando ao rei, sendo rejeitado, sendo preso, sendo vituperado, sendo rejeitado. E aí ele disse lá no versículo 22, como eu disse, em meio a tudo isso, quando a minha lembrança, a minha alma, eu, só consigo pensar e lembrar do fel e do absinto e da dureza, e minha alma se abate dentro de mim, aí sim, a minha mente traz a lembrança aquilo que renova a esperança. E o que é? A partir do verso 23. O que é que diz ali? O Senhor, no vídeo 24, o Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Amém? Então se você está buscando, está falando tanto em Cristo hoje, está falando tanto, está orando, continue a fazê-lo. Continue a fazê-lo. Que não seja apenas a pandemia o motivo para você fazer isso, mas que dentro de você, você venha se lembrar da bondade de Deus. E continue nesse mesmo exercício, quando essa crise passar, porque ela vai passar. 26. Isso é bom, que o homem deva confiar e quietamente guardar a salvação do Senhor. É bom para o homem que ele regozije, ele carregue o jugo na sua juventude. Ele sente-se sozinho e permaneça em silêncio, porque ele o carregue sobre si. Ele coloca no pó sua boca, para que assim possa haver esperança. Colocar no pó quer dizer manter-se firme, consciente em Deus e não andar falando e verbalizando coisas que não vão edificar. Amém? Porque o Senhor não rejeitará para sempre, embora ele com tristeza ainda assim, ele terá compaixão de acordo com a multidão das suas misericórdias. Amém? A causa de não sermos consumidos está dizendo aqui, pois ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. A grande causa de estarmos aqui e de vivermos e de sermos são as misericórdias do Senhor. Porque elas se renovam a cada dia. Está aqui. Amém? As misericórdias do Senhor, no 22, são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então, qual é a palavra que eu quero deixar em suma, então, nesses dias? Eu estou sendo contra o fato das pessoas estarem postando nas suas redes sociais e falando tanto em Deus? Não, muito pelo contrário. Isso é positivo até certo ponto. Mas que isso não seja apenas uma onda que vem e passa. Que isso não seja apenas mais um modismo, como tantos que já vieram.
infelizmente, no nosso meio. Nós que somos da fé, precisamos viver da fé de verdade. Precisamos ter a fé de Jeremias, para que no final possamos dizer isso. Que o fato e a razão pela qual nós não somos consumidos, nós não somos punidos pelo nosso Deus, é pela sua misericórdia que dura para sempre. E que se renova a cada manhã. Isso ele faz não por dignidade minha ou sua. Não porque nós estamos postando aqui agora para as pessoas o nome de Jesus e falar que ele é bom. Não, não é isso. Mas é porque a misericórdia dele dura para sempre. E essa é que nos sustenta. Então, meu aviso é, a pandemia vai passar. A crise vai passar. O caos instaurado vai acabar. E nesse momento, vigie, cuide